Glória a Deus, bom dia, a paz seja convosco, dia 5 de março de 2025, estamos aí numa quarta-feira de cinzas, né, como diz o povo aí, quarta-feira de Jesus, quarta-feira que Deus está nos abençoando, está nos dando mais uma oportunidade de vida, mais uma chance de vivermos coisas novas, de vivermos momentos especiais na presença de Deus, de vivermos algo novo que Deus tem reservado para nós. E eu louvo a Deus por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estar aqui na presença do Senhor, de estar aqui já iniciando essa live. Sei que Deus vai falar poderosamente ao nosso coração. Hoje estará comigo o pastor Silvio, meu pastor da Igreja Evangélica Ramá, a igreja que eu congrego há mais de 20 anos. Nós vamos estar falando desse tema super interessante aí de Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo. É desse tema que nós vamos falar aí, né, com o pastor Silvio, e eu creio que vai ser uma bênção, que Deus vai ministrar aos nossos corações. Então eu quero começar essa live aqui orando, apresentando esse tempo ao Senhor, pedindo para Ele estar no controle de todas as coisas, porque é isso mesmo que a gente quer. Se Ele não estiver aqui, não tem motivo para nós estarmos. Se Ele não estiver aqui, eu não quero estar fazendo nada disso, se Ele não estiver aqui. Porque só tem sentido, só é bom, só é maravilhoso se Ele estiver presente. Eu quero muito que Ele esteja aqui e, aliás, eu creio que Ele já está, né? Por isso que eu estou aqui pela fé, fazendo essa live. Mas eu vou estar orando, apresentando esse tempo ao Senhor, apresentando a sua vida. Bom dia, Maiara querida, bom dia, paz do Senhor. Pai, no nome santo de Jesus, eu me coloco diante da Tua presença nesta manhã, juntamente com a Maiara e com aqueles que estarão entrando aqui nesta live. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor todo esse tempo, Pai. A minha vida, a vida do pastor Silvio, Senhor. Tudo que vai ser falado, tudo que vai ser ministrado, tudo que vai ser conduzido aqui nesse tempo. Que o Teu Espírito possa se revelar, Senhor, poderosamente aos nossos corações. Esse é um tema, Senhor, tão profundo, Jesus. É muito difícil abordar, seria impossível, na verdade, abordar todo esse assunto completamente, Senhor. Nós dependemos que o Teu Espírito mesmo se revele aos nossos corações, mostrando, Senhor, aquilo que pode entristecê-lo, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor conduza essa live, o Senhor use a vida do pastor Silvio com unção, com graça, com sabedoria, Pai, para falar desse assunto, que ele seja conduzido pelo Senhor. Usa as nossas vidas, Pai, usa a minha vida também, fala aos nossos corações. Às vezes, Senhor, alguma atitude, algum modo de pensar, algumas palavras, Senhor, que parecem tão normais e comuns para nós, podem entristecer o Teu Espírito, podem impedir que Ele faça, que Ele haja, Jesus querido, como o Senhor quer que Ele haja na nossa vida. Por isso, nesta manhã, fala conosco, se revela aos nossos corações. Senhor, por onde quer que essa live chegar, que o Teu nome seja honrado, seja glorificado, seja exaltado, Senhor, que vidas sejam tocadas pelo Teu poder, Senhor, através desta live, das palavras que sairão deste lugar. Senhor, não importa o tempo que essa live for acessada, que a mesma unção, Senhor, que é liberada sobre as nossas vidas, venha estar alcançando aqueles que estarão assistindo a live, Senhor. Toda barreira, todo impedimento que se levanta contra esta live, contra a palavra que é ministrada, contra aquilo que Jesus quer fazer, em nome de Jesus nós já repreendemos. Em nome de Jesus, saia, seja repreendido todo empecilho, toda barreira, em nome de Jesus. Que a Tua palavra tenha livre acesso aos corações, às casas, às famílias. Que o Teu nome seja levantado, exaltado no meio das famílias, Pai. Que possa haver transformação, mudança de vida, Senhor. Paizinho, a Tua palavra diz no Salmo 119 e 105, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho.
Ilumina os caminhos nesta manhã, ilumina os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso coração, Senhor, através da Tua palavra, traz luz, traz revelação, traz conhecimento, Senhor, traz, Senhor, um aprofundar no conhecimento da Tua palavra, que não seja um conhecimento apenas no nível mental, no nível do intelecto, mas seja realmente um conhecimento que traz discernimento, que traz posicionamento, que traz alinhamento. Age, Senhor, nesta manhã, através desta live, que o Teu Espírito tenha plena liberdade, livre acesso para se revelar aos nossos corações, Senhor. Que Ele possa entrar nos corações daqueles que estarão assistindo esta live, que Ele possa limpar os corações, tirar todo engano, toda mentira, toda mentalidade que se opõe à verdade da palavra de Deus, seja retirada pelo Espírito Santo nos corações, em nome de Jesus, e que o Senhor traga a palavra viva, a palavra genuína, como boa semente que é semeada em boa terra, e que ela possa produzir muitos frutos para a glória do Teu nome. Age, Senhor, poderosamente nesta manhã, que o Senhor conduza a vida do pastor Silvio, que a internet esteja estável, Senhor, que não haja nenhuma oscilação, que não haja nenhuma barreira, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito possa se mover, Senhor, poderosamente, Senhor Deus, nas nossas vidas, que Ele possa se revelar, Senhor, aos nossos corações, Pai. Manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos da Tua palavra revelada, Senhor. Nós precisamos que o Teu Espírito se revele aos nossos corações nesta manhã. Ninguém chegou no nível, Senhor, de que já conhece tudo. Ninguém chegou no nível, Senhor, de que já sabe tudo, Jesus. Então continua tratando, continua falando, continua ministrando aos nossos corações. Nós dependemos, Senhor, de Ti. Oh Espírito Santo, Rabba Xerebarás, Tu és o nosso amigo, o amigo de todas as horas, o Consolador, o amigo fiel e verdadeiro. Ministra aos nossos corações, Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti nesta manhã para Te ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Bom dia, gente. Bom dia. Paz do Senhor. Já vou enviar aí um convite para o pastor Silvio. Hoje nós vamos falar desse tema tão interessante, né? Não entristeça. Será que depois de anos de evangelho a gente ainda entristece o Espírito Santo? O que você acha? Pastor, já enviei, tá bom? O que você acha? É isso que nós vamos falar nesta manhã. E eu creio que será um tempo precioso. Que o nosso amigo Espírito Santo nos ensine nesta manhã, né? Que Ele é o mestre, que Ele nos ensine. Glória a Deus. Bom dia, pastor. Paz do Senhor. Bom dia, pastor da paz. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora aqui com o pastor, com os nossos irmãos aqui na live, falando de Jesus, né, pastor? Que é tão bom falar dele, do Espírito Santo. Esse é o nosso, a nossa alegria, né, pastor? Falar de Jesus, né? Falar do amor de Deus. Então, que espero que seja bênção para nós, para os irmãos aí, a paz a todos que estão entrando na live, né? E aqueles que entrarão, que Deus possa falar o nosso coração nessa manhã. Eu creio, pastor, que o Espírito Santo vai falar, né? Eu fiquei pensando, né, nesse tema, não entristeçais o Espírito Santo. Nossa, a gente às vezes tem tantos anos de evangelho, né, pastor? Poxa, eu já estou aí uns 30 anos já. E aí eu fiquei me perguntando isso. Será que eu ainda entristeço o Espírito Santo, mesmo já andando com ele, já conhecendo ele um pouquinho, né? Mas eu creio que é aquilo que eu orei, nossa, ninguém conhece tudo, né, pastor? Eu creio que ainda tem coisas que o Espírito Santo quer nos mostrar, né? Sim, sim, sem dúvida. Sempre Deus está falando conosco. Sempre o Espírito Santo tem ministrado, tem falado ao coração, né? Deus sempre tem algo novo para falar e para tratar. Nunca sabemos tudo, né? Sempre tem algo novo a acrescentar na nossa vida. E hoje o tema esse tema, o assunto é a base da nossa caminhada com Deus, né, pastor? É a base.
É. Pode ficar à vontade, tá bom, pastor? De compartilhar aquilo que tratou ao seu coração. O versículo tema aí, né, de hoje, que a pastora nos passou, o Espírito Santo aí conduziu, né, de Efésios 4:17, né? Não, E é 4:30, não é? 4:17, está na live, mas nós vamos chegar no 4:30. Ah, tá. É, o tema principal é 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo, mas eu falei para o senhor ficar à vontade aí, né? A partir do verso 17, né? Nós vamos chegar lá. O que me chamou a atenção, é o que eu quero colocar, a gente vai fazer uma leitura no começo do 17, né, do 4:17, porque ele, na verdade, ele culmina, eu creio, justamente no versículo 30, que diz que não entristeçais o Espírito Santo, no qual fosse selados para o dia da redenção. Né? Ele, ele conclui que, ele conclui não, mas ele mostra que o procedimento nosso pode gerar isso que nós vemos aí, o entristecimento do Espírito Santo, né? Que é tão importante para a vida do cristão, para a nossa vida. Então, o que me chamou, algumas coisas que me chamaram a atenção, eu quero colocar para a gente chegar nesse ponto, porque não entristecer o Espírito Santo. Ah, mas como eu entristeço o Espírito Santo? Ah, mas ele se entristece, né? Primeiro, eu acho um ponto interessante, pastor, a gente citar também para os irmãos, né? Aqueles que têm menos afinidade à palavra, menos afinidade, e outros que não têm nenhuma, talvez que vão assistir a live e não tenham nenhum contato, nunca teve com a palavra de Deus. Uma coisa interessante que vemos é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Temos que partir daí. Ele é uma pessoa e, como tal, ele tem sentimentos. Ele é uma pessoa. Ele se entristece, se aborrece, ele se alegra, ele fala conosco, né? Ministra ao nosso coração. E esse Espírito Santo, ele pode se entristecer conosco. E esse entristecer do Espírito Santo pode levá-lo a afastar-se de nós. Então, por isso eu quero ir lá no versículo 17, que Paulo começa a falar, ele vem falando, né? E ele diz a partir daí, porque esse entristecimento, o que causa esse entristecimento ao Espírito Santo? Então, se nós pegarmos ali no versículo 17, o título de algumas Bíblias, né, algumas dizem assim, a santidade cristã oposta à dissolução, se opõe, né, à dissolução, é oposta à dissolução. Uma outra tradução que eu peguei diz a santidade cristã posta aos costumes dos gentios, tá? E o que é essa dissolução? A gente vai justamente caminhando aí para entender esse entristecer do Espírito Santo, né, na nossa vida. E ao ponto até de extinguir, de apagar o Espírito Santo da vida do cristão. Então, se você pegar no dicionário, no Aurélio, por exemplo, a dissolução é o ato de dissolver, deterioração de costumes, devassidão, moralidade, ruptura legal de um contrato, anulação. Então, ó, a gente vai começar a entender a santidade cristã, a vida com Deus, ela se opõe a essa quebra de um contrato, de aliança com quem? Com Deus. Se a gente pega aí logo nesse versículo 17 de Efésios 4, a gente lê ali Paulo falando e eu queria caminhar um pouquinho nessa linha, tá, pastor? Sim, pastor, fica à vontade. Olha o que diz ali. Ele diz assim, olha, portanto digo isto e testifico no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, na verdade da sua mente. Aí, verso 18, entenebrecidos, né, entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. E veja bem, Paulo diz ali, primeiro,
ele é para que nós não andemos mais como andam os gentios, ou como nós andávamos antes, né? Na verdade da mente, tendo o coração, o entendimento entenebrecido, que isto é, escurecido, escuro, coberto por trevas, né? Que nos separam da vida com Deus pela ignorância que há no nosso coração. Aí, eu pegando o primeiro versículo que eu li, 17, né? Que eles andavam, os gentios andam na verdade da sua mente, na sua verdade. Aí engraçado que Deus me levou a lembrar de uma pergunta sobre a verdade que Pilatos faz a Jesus. Em João 18, perdão, João 18, 37 e 38, esses dois versículos, diz assim, olha, perguntou-lhe Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. E para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, Jesus disse. Aí Pilatos pergunta para ele, mas o que é a verdade? Jesus disse que ele veio ao mundo para dar testemunho da verdade, né? E todo aquele que é da verdade ouve a sua voz. E Pilatos então pergunta, mas o que é a verdade? Agora, uma coisa que eu parei para pensar, cada pessoa, ela quer ter a sua própria verdade. Cada pessoa quer ter a sua própria verdade, né? Baseada no quê? Eu até estava relacionando aqui algumas coisas para não ter aqui no computador, baseadas na sua experiência pessoal, por exemplo, né? Baseada em experiências com outras pessoas ou de outras pessoas, né? Baseadas no que lhe ensinaram, baseadas em influências que essa pessoa recebeu, né? De outros. E, veja bem, e ela vai criando uma verdade, tá? E, ao meu ver, essa questão ainda se torna mais perigosa quando nós temos só a nossa verdade e acabou, quando isso também caminha para o lado espiritual. Pro lado espiritual. Então, o que é a questão que eu estava pensando e colocando aqui é que essas verdades, muitas vezes, né, elas estão em, às vezes, total desarmonia ou desacordo com a realidade, né? E o que torna isso perigoso. E muito mais ainda quando vai de encontro à verdade de Deus, aquilo que Deus quer para a nossa vida, como homens, como cristãos, né? E se opõe à verdade daquilo que Deus realmente quer para nós, né? Quantas pessoas, por terem as suas próprias verdades, né, baseadas em fatos como esse e outros da vida da pessoa, né, elas acabam ficando reféns de pensamentos, de atitudes que fogem, na verdade, estão fora da realidade da vida, ou da realidade mesmo, né? São levadas a situações que afetam a vida dela emocional, a vida psicológica dela é mexida, tiram dela a noção, o senso de realidade, de julgamento, e começam a viver e tomar decisões erradas na vida. Por quê? Porque tem a sua própria verdade. Jesus, ele diz o quê? Veja bem, porque Paulo fala que ele começa dizendo que nós não podemos mais viver com o modo de pensar, de julgar, de agir que os gentios viviam. Quer dizer, representa que é o quê? O modo antigo nosso de viver, antes de conhecermos a Cristo, conhecermos a Deus. Não podemos mais viver desse modo. Por quê? Porque os gentios, porque antes nós tínhamos a nossa mente escurecida, o entendimento encoberto em trevas, para realmente entender aquilo que Deus quer para a nossa vida, né? Paulo frisa muito isso. E quando nós caminhávamos fora de Cristo, sem conhecermos a palavra de Deus, nós criamos as nossas verdades, o que é para mim certo, o que é errado é para mim. Esse é o meu modo de pensar, esse é o meu modo de ver as coisas, né? E fui formando aí as minhas verdades, como eu acabei de citar.
E muitas pessoas, elas têm as suas verdades e não querem aceitar a outra, né? Não para, e muitas vezes o que ela tem como verdade, como certo, eu tenho que fazer assim, eu tenho que ser assim, porque todo mundo todo mundo faz, todo mundo diz que tem que ser, muitas vezes está fugindo da realidade, daquilo que Deus quer, ou da realidade do bom senso, entende? Da justiça, do que é correto, porque ela formou dentro de si algumas verdades, alguns conceitos que na realidade estão fora da justiça, do que é correto, do que é justo. Jesus diz ali em João, capítulo 8, versos 44 e 45, também muito conhecido esse texto no nosso meio, ele diz assim, olha, vós tendes, Jesus está conversando ali com os fariseus, com os religiosos, né? Eles estão debatendo, Jesus diz para eles assim, olha, vós tendes o pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí Jesus diz no versículo 45, mas eu vos digo a verdade e não credes. Vocês não creem no que eu tenho falado. Então, uma coisa que eu vejo é que, e o que a gente entende, e é claro isso, que a Bíblia ensina, né, a palavra de Deus nos ensina, é que como nós cristãos, nós precisamos nos livrar dessas falsas verdades que a gente aprendeu, que foram nos passadas, e que nós formulamos dentro de nós como verdades absolutas, é assim que eu penso, assim que eu vejo, e passarmos a viver a verdade de Deus em nós. Porque essa é a verdade, né? Como Jesus diz aí, eu tenho ensinado a verdade a vocês, mas vocês não querem ouvir, vocês não creem em mim, né? Na verdade de Deus, na verdade do Evangelho. E a gente vê que isso está no mundo que a gente vive, né? Está aí bem claramente nesse mundo que a gente vive, porque o mundo que a gente sabe, ele jaz no maligno. Ele está morrendo na mão do diabo. O mundo que a gente está vivendo está na mão dele. E por estar na mão do diabo, a gente vê, nós estamos vendo aí essa festa que a gente está vivendo, infelizmente, esses dias, né? Que viveu aí esses dias. É um engano, é um engano em todos os aspectos, né? É uma ilusão de coisa boa e isso traz alegria, felicidade, prazer, né? Quando, na verdade, a gente sabe que isso é um engano do diabo, uma mentira. E como isso, tantas coisas na vida do cristão querem entrar na vida do cristão, né? E matar e corromper a nossa vida. E isso vai nos levar ao que fala o versículo 30, que é o tema base de hoje, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fossem selados para o dia da redenção. Então, Paulo, dentro dessa visão, quando Paulo está falando lá em cima, né, que eu peguei o verso 17, que a gente tem que não andar mais como gentios, sim, na verdade, eles andam, na verdade, da mente deles, Paulo fala, né? Os gentios andam assim, quer dizer, são as suas verdades, estão dentro da sua mente, né? Os valores que ele tem, e acabou, eles vivem dentro daquilo, não querem saber. Paulo fala, não, né? Paulo nos mostra que a verdade vem de Deus. Deus tem a verdade para nós, para o nosso caminhar, para o nosso julgar, para as atitudes que vamos tomar, para as reações diante dos problemas, diante da vida. A palavra de Deus nos mostra uma verdade, né? E Paulo, inclusive, mostrando isso, né? Um outro texto também que é bem conhecido nosso, de Efésios 4, 22 a 25, onde Paulo diz que ele diz, olha, a despojai-vos quanto aos procedimentos, quanto ao procedimento anterior do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Quer dizer, as verdades que o mundo traz como verdade, né? E a gente
tem uma série delas aí, né, que a gente conhece muito bem, distorcendo a verdade, distorcendo a realidade. O errado agora é o certo, e o certo é errado, né? E a gente vive isso muito. Paulo fala que é para nos despojarmos disto, né, quanto ao procedimento anterior do velho homem, né, que se corrompem pelas concupiscências do engano, e nos renovar no espírito da vossa, ele diz, né, no espírito da vossa mente, vos renoveis, né, no espírito da vossa mente, e vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça. É a verdade de novo aí. Verdadeira justiça e santidade, e verdadeira santidade, Paulo fala. Então, você vê a questão das nossas verdades, serem verdades, muitas vezes não são verdades, são engano, né? Quando a vida foi colocando situações e foram gerando na pessoa certos modos de encarar a vida, modo de ver as coisas e ter aquilo como uma verdade, né? E olha, e se a gente for citar, tem tantas coisas, né, que hoje que a gente ouve, já ouviu, já viveu também no passado, como sendo verdades, e hoje a gente rejeita porque sabe que era mentira, né? E Paulo diz aqui, então, né, que esse novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Aí ele diz, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros, né? Então, aí vou entrar em outros assuntos, mas a verdade tem que estar em nós, temos caminhando essa verdade. E a verdade é Cristo, a verdade é Deus, né? É o Senhor, é a sua palavra. Ele tem o plano perfeito para nós, para a nossa vida, modo de pensar, modo de agir, conduta, né? Modo de caminhar, modo de proceder. Tudo isso Deus tem para nós, Deus tem para mim, Deus tem para você, né? Essa é a verdade. Entende? Pastor, se quiser falar alguma coisa, também fique à vontade. Pastor, quando o senhor começou a falar, né, eu fiquei pensando, é um assunto também que eu sempre estou falando. Precisa ter uma disposição para desconstruir Desconstruir. pensamentos, mentalidades que foram construídas pela vida inteira. Foi construída dentro da nossa família, coisas que não estão alinhadas com a palavra, na cultura que nós vivemos. Precisa estar disposto a desconstruir, sabe? E eu me lembrei de um texto de Jeremias, quando o Senhor chama ele lá em Jeremias 1, o Senhor fala assim para ele no verso 10. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Eu achei, na hora me veio esse texto, e essa disposição de desconstruir uma mentalidade que não agrada a Deus, que está primeiramente dentro de nós, porque não dá para desconstruir de fora se primeiro a gente não desconstruir de dentro da gente, não é? Exatamente. Então precisa ter uma disposição para desconstruir essa mentalidade que não está de acordo com a palavra, que entristece o Espírito Santo, que desagrada Jesus, desagrada os irmãos, a igreja, porque nós somos corpo, nós estamos sempre ligados uns aos outros, então muitas das nossas atitudes, das nossas ações entristece o nosso irmão, entristece a igreja, o corpo de Cristo. Precisa estar disposto a destruir essas mentalidades que não estão de acordo com a palavra. E você vê que eu acho interessante que o Senhor fala para Jeremias, são arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. São 4 formas de destruir, de tirar tudo que é velho, e 2 que são fundamentais para a edificação. É edificar e plantar. Disposição de plantar as verdades de Deus no nosso coração, trabalhar para que essa semente produza fruto, para que ela edifique em nós realmente uma mentalidade como a mente de Cristo, uma mentalidade do reino, de filhos do reino. Construir uma mentalidade de filhos do reino. Pode ter... Eu entendo, pastor, que essa é uma obra para a vida toda. Não é? Enquanto nós tivermos vida,
A gente vai estar fazendo, arrancando, destruindo coisas que não agradam ao Espírito Santo, que entristecem Jesus, e edificando, e lançando sementes novas. Porque tem coisas que hoje, para mim, parece que é uma verdade de Deus, mas com o passar dos anos, com a comunhão com Jesus, eu também vou descobrir que aquilo não é bem assim. Correto, é verdade. É isso mesmo, pastor. É exatamente. É por isso que eu comecei lá no versículo 17, né? É, de Efésios 4, 17, depois a gente fechar, e para entender esse intercessor do Espírito Santo, né? Que Paulo fala depois ali, né? Que a gente não deve, não pode, né, entristecer o Espírito Santo, porque nós somos selados nele. Ele vai se entristecer justamente se não houver em nós mudança de verdade. Se a gente continuar andando, vivendo, pensando, tendo os valores que os gentios tinham, quer dizer, que nós tínhamos no passado, Verdade. né, não houve mudança. Então, o que a pastora falou, esse renovar que Paulo fala aqui, que a gente acabou de ler, né, de Efésios 4, 22, o despojar, fazer isso, é quebrar, é desconstruir tudo aquilo que a gente tinha que veio, nós trouxemos, né, desfazer disso tudo e construir, que é o revestir, o renovar no espírito, né, o construir, é algo novo. Tirar o que é velho, não serve mais. Exatamente. Não serve Pastora, mais, né, a velha mentalidade, a velha forma de falar, de pensar agir. exatamente. Nós, como cristãos, pastores, convivemos com o povo, obviamente, né? É, quantas situações a gente vê, quantos irmãos ainda precisam entender isso, né? Nós vemos, ainda trazem dentro de si muitas coisas que não são a realidade para a nossa vida cristã, para o cristão, entende? Está vivendo ainda em verdades do mundo, verdades lá de fora, que não servem mais para nós, que não é para a nossa vida, não se despojou, quer dizer, não rompeu, entende? Com essas cadeias todas que amarram a vida dele, né? Porque não está em dissolução, como eu falei, é quebrar aliança. Então, quando o cristão que fez uma aliança com Deus, ele volta aos rudimentos, volta a essas mentiras do diabo que são trazidas como verdade, são enganos, ele quebra a aliança com Deus, entende? Ele desfaz a aliança, ele rompe a aliança que ele tem com Deus, de andar com Deus, na verdade. E isso entristece o Espírito Santo. Isso o aborrece. Porque se você continuar o texto, né, que eu li do versos 17 e 18, o 19 diz sobre essas pessoas, sobre esses gentios, Paulo fala, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia, quer dizer, aos prazeres, né, da vida, do sexo e da vida, tudo mais, sensualidade, tudo mais, para cometerem com avidez toda a sorte de impureza. Né? Os gentios vivem dessa forma. Nós vivíamos dessa forma no passado. Paulo diz, hoje nós não podemos mais viver isso. Entende? Nós temos uma aliança, temos uma nova realidade. Então temos que construir, como a pastora bem colocou, construir a nossa vida num novo alicerce de mentalidade, de modo de pensar, de modo de ver, modo de agir, de tomar decisões tudo baseadas nessa verdade de Deus. E a verdade de Deus, para mim, para você, nem sempre vai nos agradar, porque muitas vezes ela vai de encontro à nossa carne, ao nosso modo, à nossa forma humana de pensar, né? Natural, do homem natural, ou até do homem carnal. Então, vai de encontro. Mas eu tenho que desconstruir, eu tenho que permitir que o Espírito Santo trabalhe desfazendo aquilo que foi construído no decorrer dos anos da minha vida pelo mundo e deixar agora, eu como novo nascido, uma nova criatura em Cristo, deixar que o Espírito de Deus construa um novo alicerce, uma nova edificação em Cristo na minha vida, com novas verdades, novas realidades. Essas coisas que Paulo fala, por exemplo, que eu acabei de ler, que os gentios, e que éramos nós no passado, insensíveis a Deus,
isso tem que morrer na nossa vida. E a gente tem que caminhar numa nova realidade, né? Que é Cristo. De Paulo continua dizendo, né? Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Quer dizer, não foi assim que nós aprendemos com Cristo. E ele diz no verso 21, se é que o ouvistes e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus. Paulo fala novamente, falando da verdade. Conforme a verdade em Jesus, a despojar-nos, né? Quanto ao procedimento anterior, como eu acabei já de ler, né? E vos renovar aqui no espírito da mente. Então, é o que a pastora citou, é desconstruir toda uma série de pensamentos, de atitudes, de valores, entende? Que nós tínhamos como verdade, não, bateu, levou, não, eu tenho que levar vantagem. Ah, olha, tem tanta coisa, né? Pastor, Oi, eu pastor. estava pensando, né? Tem coisas que estão bem, que elas começam a ficar bem claras para a gente, e aí a gente entende que aquilo está errado. Mas eu percebo que com o passar do tempo, tem tantas coisas tão sutis, tão escondidas lá dentro da gente, que se o Espírito Santo não tiver muito cuidado e ir lá no fundo iluminar aquela mentalidade que está tão enraizada dentro de nós, a gente não vai conseguir tirar isso, não vai conseguir mudar. Porque parece Olha, incrível, gente, parece que são coisas pequenas, coisas simples, mas não são, são as fortalezas, né, que estão enraizadas lá dentro. é, você volta, como o versículo 17 e 18 que eu li ali, começando o texto, a viver como vivia no passado, e como Paulo fala, entenebrecido, quer dizer, em trevas, coberto, escurecido, volta, parece, fecha, você não enxerga essas verdades, né? Você quer dizer, você não vai para a luz, porque a luz tudo traz à tona, né? A luz, você vê, mas tem pessoas que não permitem que essa luz entre, pastor. Elas se fecham naquele mundo de escuridão delas e não permite que Cristo entre ali, continua entenebrecido, continua com a mente escurecida, fechada, encoberto e por trevas, entende? Quanto ao entendimento, porque Paulo fala entenebrecidos no entendimento. Você vê que tudo vem na mente, conceitos, valores, né? E a pessoa continua nessa ignorância, entende? Não consegue se livrar, não consegue andar nessa verdade que agora nós temos em Jesus, né? Vivemos nessa verdade, né? E aí o cristão ele acaba entristecendo o Espírito Santo de Deus. Porque ele não percebe, mas ele está quebrando esse pacto, essa aliança, né? Está vivendo em dissolução. Entende? Em vez de ele construir uma aliança com Deus cada vez mais forte, num relacionamento cada vez mais íntimo, mais profundo, em conhecimento da palavra, leitura, oração, jejum, envolvimento. Não, ele vai caminhando, parece que ir na igreja já é o suficiente, entende? Mas não deixa a verdade limpar a vida dele. Nós precisamos entender que esse despojar do velho homem é para a nossa vida, onde nós estivermos. A nossa vida tem que ser mudada, transformada, vida nova, vida de santidade, né? Coração limpo, transformado aqui, né? É isso que a gente tem que ser, é assim que a gente precisa viver e tem que deixar que o Espírito Santo construa isso dentro de nós. Esse novo modo de vida, ele tem que ser uma realidade, não uma mentira, porque senão nós estamos vivendo a mentira, né? A mentira ainda. Estamos dentro da igreja, mas vivendo uma mentira. Nós não somos aquilo que aparentamos muitas vezes ser enquanto estamos reunidos com os irmãos. Quando estamos fora, nós somos outra pessoa. Parece que tem dupla personalidade, né? Então, isso é um sério problema, né? Essa questão de não entristecer o Espírito Santo é muito mais sério do que se pensa, do que alguns imaginam. É muito, mas muito mais sério esse caminhar com Deus aí. A vida cristã, andar na verdade, andar na luz, porque o Senhor é luz. E se andar na luz, né, é, é, é sério. E, inclusive, pastora, alguns
aspectos que eu estava pensando sobre essa questão, né, de quebrar a aliança, quebrar, né, porque a partir do momento que a gente entrega a vida a Cristo, nós estamos vivendo uma aliança, nós temos uma aliança com Ele, né? Nós somos a noiva, né? A Bíblia nos compara assim, a noiva do Cordeiro. E, como num casamento, existe uma aliança, um compromisso de um com o outro, né? E eu estava vendo um outro aspecto também, rapidinho também, mas porque é interessante, às vezes nós somos livres em Cristo hoje, nós temos a liberdade em Deus, né? Liberdade de muito jugo, os jugos são quebrados da nossa vida, sabe? Hoje vivemos livres com Deus, livres em vários aspectos, e inclusive até na questão religiosa. Quantos de nós estávamos debaixo de cadeias, de prisões religiosas aí, né? De diversas ramificações, eu digo religiões das mais diversas aí que existem. Vivíamos debaixo de um jogo mentiroso, de engano, na prática de uma fé mentirosa, um modo errado de crer, e Cristo nos libertou, nos traz para o Evangelho, né? A liberdade que Cristo nos dá, quebrando as cadeias. Paulo, inclusive, falando sobre isso, sobre essa liberdade de viver em Deus, né? E Paulo fala em Gálatas 1:5, ele fala, para a liberdade Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Quer dizer, não volte atrás. Você hoje foi chamado para uma liberdade em Cristo. Fique firme nesse nova jornada, né? Não volte mais à escravidão, ao pecado que você vivia antes, da forma como você vivia antes. Não ande mais dessa forma, não viva mais desse jeito. Hoje você é livre em Cristo, né? Novamente, novo modo de proceder, novo modo de caminhar, né? Mas tudo vai depender de nós estarmos dispostos a desconstruir, como a pastora falou. Senão, nós estamos vivendo uma mentira, achando que vivemos agora, na verdade, na luz. Mas, na verdade, muitos ainda estão áreas da sua vida dentro da igreja, mas tem áreas da sua vida que está em trevas. Está no pecado, está no engano, acha que aquilo pode ser, aquilo pode, não tem problema, né? Não é bem assim. Essas questões que a gente está tão acostumado a lidar, Sim. né, pastora? E escraviza na mentira e no engano, né? É, a coisa é bem profunda, né? E eu creio, eu tenho certeza que é profunda e entendo também que todos nós passamos de alguma maneira, em algum aspecto, por esse momento em que a gente precisa decidir, né, pastor? O que a gente vai fazer? Se a gente vai obedecer ou se a gente vai manter a mesma mentalidade antiga, não é? Agora, eu estou falando de mim agora, né? Eu duvido às vezes das coisas que eu penso, sabe? Eu penso, será que é assim mesmo, Rita? Será que você está enxergando mesmo a verdade nisso? Porque muitas vezes eu estou enxergando a minha verdade, como o pastor começou aqui na live falando. E a minha verdade pode estar distorcida por causa da minha mentalidade mundana, antiga, dentro do que eu aprendi, dentro do que eu fui educada, a minha cultura familiar, que traz uma mentalidade que muitas vezes não é verdadeira. Então, diante de alguns desafios, eu penso, será que é isso mesmo, Rita? Será que é isso mesmo? Você está enxergando a verdade? Ou isso aí é a minha verdade? E aí eu oro, falo, Senhor, traz luz, Senhor, para que eu entenda a tua verdade. Porque eu entendendo a verdade da palavra, a verdade de Cristo, eu posso tomar a decisão de fazer aquilo que Cristo está me propondo, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não seja agradável para minha carne, não é? Mas eu posso decidir. Eu vejo assim, pastor, que a gente enxergar enxergar que
que pode não ser desse jeito que eu estou vendo, já é um grande passo. Porque às vezes a pessoa nem se dá conta, pastor, que realmente não é daquele jeito. Ela está tão certa que é daquele jeito que ela luta, ela vai para cima das pessoas, ela despreza, ela desonra, ela maltrata. Porque Paulo, quando ele perseguia os cristãos, não era isso? Correto, pastor, exatamente. Estava certo de que ele estava fazendo o que era melhor, estava defendendo o nome de Deus. E olha que nível que ele chegou de permitir que E, pessoas fossem presas, matar pessoas. e ele estava na verdade Na dele, né, pastor? verdade humana dele, na verdade da religiosidade. Religiosidade, exatamente. Você vê, né, pastor, a gente está abordando um assunto, tem muita coisa para se falar, né? Mas a questão, como você falou, você mesmo agora se vigiando quanto aos seus pensamentos, seu modo de julgar, de pensar certas, né, diante de certas situações e se questionando, será que o que eu tô, da forma que eu estou vendo e pensando é o correto? Isso, pastor, é maturidade, né? Que a gente precisa ter, o cristão precisa ter essa maturidade de entendendo isso, de estar disposto a descer, ser humilde, né? E aceitar que nem tudo que ele tem como verdade, como certo, como meu modo de pensar, está correto. Quer dizer, muito cristão não aprendeu ainda, não aceita, não deixa, né, o Espírito Santo trabalhar e não aceita o despojar do velho homem. Não percebe que certos valores, conceitos, certas coisas que ele guarda dentro de si pertencem ao velho homem e precisa isso ser despojado, ser jogado fora. Não entende isso, não consegue ainda perceber, entender isso, entende? E fica vivendo essa falsa realidade na vida deles, essa mentira, entende? Porque a gente começa a analisar as coisas, a tentar caminhar nossa vida dentro da verdade de Deus, da palavra, né? Tentar tomar decisões, tentarmos enxergarmos a luz do Evangelho, as situações, a vida, mas o que a Bíblia fala, como Deus pensa, né? Como Deus quer. Esse tem que ser o nosso parâmetro para julgamento, para análise, para conduta, né? É a verdade de Deus que tem que estar em nós agora, né? Eu tenho que caminhar dessa forma, então eu tenho que estar disposto a romper mesmo aquilo que foi construído com os anos da minha vida, deixar que aquilo seja desfeito, seja desconstruído e construir sobre uma nova base a minha vida, né? A nossa vida. A nova base é Cristo, Ele é a rocha. E construir a nossa casa espiritual, nossa vida, não, de uma forma geral, sobre essa base, sobre essas novas verdades, essa nova realidade, né? E isso é difícil da pessoa se dobrar, da pessoa aceitar isso, né, para a sua É. vida e começar a viver a sua vida dessa forma, né, pastor? Dentro daquilo que Deus quer para si, E pastor, entende? sabe uma coisa interessante que eu percebo? É assim, precisa também, essa questão da maturidade, precisa ter um controle emocional, né? Para você Sim, entender que muitas vezes a gente está julgando uma situação dentro da nossa verdade, que está contaminada, que não é de acordo com a palavra, e aí a gente deixa a nossa emoção agir livremente. Então, muitas vezes nós brigamos com pessoas, nós destruímos relacionamentos, muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas e não era nada daquilo que a gente estava enxergando. Aquilo que a gente verdade. estava enxergando não era verdade. É como a Márcia escreveu aí, vive momentos de emoção, mas na razão fica perdido. Por quê? Porque está sendo conduzido por uma verdade mentirosa, né? Uma Que não é inverdade. Aí verdade. a emoção já toma frente, toma decisões, fala coisas, e aí põe tudo a perder. Por quê? Porque está sendo guiado por uma inverdade, uma mentira que está estabelecida dentro da pessoa, a emoção dela está em cima daquilo. Olha quanta coisa vai sobrecarregando essa pessoa.
Sim, sim, sim. É, é bem por aí. A pessoa. Veja bem, pastora, por não se basear, o mundo que a gente vive, né, as pessoas, por não se basearem na única verdade, e a única verdade é Deus, é Cristo, essa é a verdade, porque o mundo tá já na mão do maligno. O maligno, Jesus disse que ele é mentiroso e pai da mentira. Por isso, Pilatos perguntou para Jesus, mas o que é a verdade? Né? E Jesus falou que ele trouxe a verdade, ele ensinou a verdade, né? E aqueles que andam em verdade creem nele, né? Então, mas Pilatos falou, mas o que é a verdade? Por quê? É tanta verdade, cada um tem a sua. De certa forma, Pilatos estava falando para Jesus, mas pô, essa sua verdade, eu tenho a minha, o outro tem a dele, o outro, os filósofos lá gregos têm as deles, nós aqui romanos temos as nossas. O que é a verdade? Muitos continuam vendo a Cristo, o Evangelho, e às vezes dentro da igreja, isso aqui é triste, muitos dentro da igreja continuam tendo as suas verdades, entende? As suas verdades, os seus conceitos, valores, entende? Não entenderam ainda que se você é de Deus, você tem que ver a verdade de Deus. O que é isso? É caminhar com Ele, acreditar, crer e deixar ele criar os padrões e os novos padrões e valores e conceitos dentro de você e você assumir isso para você, não. Hoje, esse é o meu padrão de vida, esses são os valores que eu tenho para mim. E esses são os cristãos, né? Mas isso é muito difícil. Isso é muito duro a pessoa deixar ser construída novamente, né? Porque dói, né? Quebrar princípios, conceitos, mas é uma das coisas que a gente luta muito no meio do povo de Deus, né? Que a gente vê. Muitos ainda continuam nos seus valores, nos seus conceitos. Por isso, o pecado está aí, né? Tão forte. Mesmo no meio de muito cristão, o pecado ainda domina a pessoa. Por isso, tantos altos e baixos. Por isso, tantas decisões nós vemos, decisões tomadas erradas, né? Atitudes erradas, palavreadas. Muita coisa nos leva a entristecer o Espírito Santo, nos leva a quebrar a aliança com Deus, Nós como somos Paulo tão começa falando. trabalhosos para o Espírito Santo, né, pastor? Pastor, o trabalho do Espírito Santo é tão sério, porque hoje nós vivemos o ministério do Espírito Santo, ele quem cuida da igreja, ele quem trabalha com a igreja, né? A igreja está na mão dele agora. Jesus foi e falou, mas não vou deixar vocês órfãos, né? Eu envio o Espírito, é preciso que eu vá, e quando eu for, ele virá. E ele é quem vai conduzir a igreja. Só que, olha só, da mesma forma como Jesus se entristeceu, e muito com os homens, Jesus se entristeceu com seus discípulos também, em certos momentos, o homem continua se entristecendo agora o Espírito Santo, né? Que está aqui trabalhando com a igreja. Porque Paulo, quando ele diz aí, justamente no verso tema, não entristeçais do Espírito Santo, né, justamente foi dado o quê? Ele nos selou para a redenção. Quer dizer, não tem coisa mais importante do que isso? Se nós não subirmos no dia que ele vier nos buscar, então, que adianta, né? E o Espírito Santo foi nos dado justamente, Paulo fala aqui, ó, nós somos selados com ele para o dia da redenção. Quando nós vamos embora desse lugar, né? E essa redenção também se dá no nosso, quando a gente conhece a Cristo, né? Sim. Quando a gente conhece ele está em nós, né? Hoje sou dele, eu estou sendo redimido aqui dos meus pecados, da minha velha forma de viver e de pensar. Então, é sério, mas faz que a igreja, muitos cristãos, infelizmente, ainda estão entenebrecidos mesmo no entendimento, fechados, obscurecidos em muitos aspectos, tá? Da vida cristã. Entendem até que precisam de Cristo, entendem que precisam da salvação, precisam da vida eterna, somos pecadores, mas parece que só entregar a vida a Cristo e começar a frequentar uma igreja já Já bastou, assim, né? viver uma vida
viver uma vida religiosa, a liturgia da fé, já é suficiente. Isso me fez lembrar, você citou lá Jeremias, né? Você citou no Sim. começo da nossa conversa. Exatamente uma das questões que Isaías, Jeremias repreende o povo, justamente porque o povo judeu ali chegou no momento da vida deles que eles simplesmente eles achavam que viver o ritual da fé deles, só a prática ritualística, né? Todo aquele cerimonial que precisava fazer ali para cultuar, para levar o sacrifício, para só fazia aquilo mecanicamente, já era suficiente. E Deus os repreendeu por causa disso e chamou de hipócritas. Então, muitas vezes nós estamos dentro da igreja vivendo como hipócritas. Entende, pastora? Ah, não, eu já entreguei a vida a Cristo, eu venho no culto, eu tenho meu ministério, né, eu faço seja qual for ele, né, mas às vezes fazendo mecanicamente, coração longe daquilo, entende? Já o primeiro amor se foi, ou nunca desenvolveu esse primeiro amor, isso é também muito sério, né? Mas eu sou fechado para áreas da minha vida onde essa verdade de Deus não tem acesso. Eu, eu ainda, não, eu sou assim, eu penso assim, né? A gente tem que entender que isso não é vida cristã. A vida cristã é viver a verdade de Cristo hoje. É o que ele falou para Pilatos lá em cima. Jesus diz para ele que aquele que é da verdade ouve a sua voz. Nós nos declaramos da verdade, nos declaramos que somos filhos da luz, mas não ouvimos a voz do Eita. Mestre. Se não estamos na verdade. E se não estivermos na verdade, para onde nós vamos? Estamos vivendo aonde? Na mentira. Então, penso eu que hoje acho que esse assunto foi bom para pensar um pouquinho, para todos nós, né? Pensarmos um pouquinho, nós cristãos, né? E aquele que não é também, para refletir, né, pastora? Refletir. Eu, eu tenho tantos valores, tantos conceitos dentro de mim, né? Mas muitos deles, tudo formulados por homens, entende? Tantas filosofias, tantas coisas no coração, e às vezes a verdade mesmo eu não tenho. Então, eu acho que é uma boa manhã para se refletir sobre isso. Para o não cristão, é um convite para conhecer a verdade de Deus para a vida dele. Eu acho que fica aí, né, um convite, né, pastora? Para conhecer a verdade de Deus e, e confrontar com a sua verdade, com as nossas verdades. E para o cristão, muito mais ainda. Para o não cristão, é um convite, né, que a gente faz, é uma opção. Agora, para o cristão, não é um convite. O cristão é uma ordem, uma ordenança. Porque se não fizer isso e não deixar as verdades de Cristo na sua vida, você está perdendo seu tempo nessa caminhada, né? Então, eu acho que é um assunto muito sério, Profundo. mais profundo, e tem muita gente, muito cristão, que tem entristecido o Espírito Santo e corre o risco de chegar ao ponto, como a Bíblia fala, de extingui-lo da nossa vida, né? De extinguir, apagar o Espírito Santo da vida. Então, fica aí, né, pastora? Eu acho que podemos abordar outras coisas também dentro dessa área, mas o tempo já, né, o tempo nosso não é tão grande, né? Mas isso é interessante, né? A gente e um aspecto bem rapidinho, pastora, não vamos entrar nisso agora, porque senão dá mais muito tempo de conversa, mas assim só vou citar, tá bom? Acho que dá, né? Citar alguma coisinha rápida. É um aspecto que eu também estava vendo, porque uma vez dentro da igreja, né? Quando a gente se converte, tá dentro da igreja, a gente tem que tomar cuidado também para que agora essa nossa. Porque uma vez convertidos, estamos dentro da igreja, hoje eu sou livre, mas temos que tomar cuidado com essa liberdade, porque o que temos isso também, na verdade, se torna uma mentira, essa liberdade em Cristo da ocasião, da motivação para voltarmos às velhas práticas, aos velhos pecados, como, sabe, eu sou livre de Cristo, e acha que pode todas as coisas, não podemos todas as coisas.
Então, é um outro aspecto que a gente tem visto alguns movimentos aí de fé fazendo algumas coisas muito estranhas também, em nome dessa liberdade, somos de Deus, somos livres, só que essa liberdade também tem limites, senão a gente acaba entrando no campo da mentira e do erro também. Que o diabo ele sabe muito bem como se infiltrar e transformar em mentira aquilo que Deus quer para a nossa vida. É, Né? Mas é eu acho que são extremos, né, pastor? Às tá, vezes, o cristão, ele não consegue ter o equilíbrio, não consegue distinguir ou discernir o bom senso que ele deve que ele deve ter no seu relacionamento com Jesus e naquilo que a fé exige dele, para que você permaneça na fé em Cristo, numa fé saudável, limpa, pura, genuína. Eu penso numa frase que eu gosto muito, a liberdade do amor. Depois que você se entregou para Jesus, você passa a ter a liberdade do amor. O que eu entendo como liberdade do amor? É porque você amar tanto Jesus que cada vez que você tiver que tomar alguma decisão, fazer alguma coisa, você buscar dele o que agrada, o que não agrada. Sabe, eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. O Paulo disse isso. Tem coisas que não convêm para mim. Convém uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, né, uma líder, uma pastora, falar determinadas coisas, fazer determinadas coisas. Eu exata, eu posso. Deus me deu plena liberdade, eu posso ir onde eu quiser ir, eu posso falar o que eu quiser falar, mas convém? exatamente, é o que Paulo fala, né? Quando a Bíblia cita ali, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ah, então vamos pecar bastante, porque a graça será abundante. Mas é essa visão também de muitos, né, pastor? É. Pastor, eu vi um vídeo aí, eu vi um vídeo ontem, apareceu para mim no celular, nem sei, eu não vi, não cita nome de igreja, lugar, não sei onde que é, mas pelo que parece, é aqui no Brasil, parece. Uma igreja fazendo um culto, uma coisa assim, onde era uma balada, assim, com fogo, saindo fogo, jovens bebendo tudo nos copos cheios de fake, sabe? Acho que não tinha álcool ali, não sei, mas e dançando nos ritmos lá do DJ. Você olha e fala, meu Deus, a coisa também está indo, sabe, somos livres, somos jovens livres, somos homens livres, pessoas livres, mas é o que a pastora falou, a gente acaba indo para um extremo que também não faz parte, a gente acaba caindo na mentira do mesmo jeito. Saímos de uma mentira e voltamos para ela, entende? Então, tem que haver equilíbrio mesmo, né? Essa é a palavra, é o equilíbrio É. da fé. Equilíbrio, Né? bom senso. Aí tem outro lado, que muitas coisas que Jesus nos deu, que Jesus conquistou na cruz para nós, nos abençoou, é direito nosso, e o inimigo rouba da gente. Ele rouba e a Então, gente fica inerte, fala, é assim mesmo, né? É desse jeito, pode ser, não era para ser. Peraí, não era para ser como? Se você entrou numa aliança, se você orou a Deus, Deus falou com você que era, por que você vai abrir mão, né? Então, assuntos exatamente. profundos, não é, pastor? Mas você vê a falta de ter a verdade de Deus em nós, iluminando o nosso coração, a nossa mente, a falta de intimidade com Jesus, porque eu não creio que há alguma coisa que Jesus não responda para nós, pastor, se a gente de verdade clamar Ele. Me Verdade. lembrei lá do Paulo, em 2 Coríntios, né? Que ele, acerca do espinho na carne, ele clamou 3 vezes. Não é que Deus não... Deus respondeu a ele. Deus deu uma Sim. resposta para ele. Não foi a resposta que ele gostaria de ter recebido, não é? Mas o Senhor falou com ele, respondeu. A minha Foi a... graça te basta, Paulo. Eu me aperfeiçoo na sua fraqueza. Então, não é que Deus não respondeu. Deus respondeu. E assim como Deus respondeu para Paulo, eu creio que ele responde para nós também. Então, precisa ter uma disposição de buscar mais, de clamar mais, de pedir mais. Senhor, me direciona.
essa situação está de um jeito que eu não estou entendendo, Pai. Está desacordo com a tua palavra, não pode ficar assim. Como o que está na minha mão, no meu poder de mudar, Senhor? Porque o que a gente não consegue mudar é Deus que vai mudar. É Ele que vai Exato, transformar. exato. Mas ele está disposto a desconstruir e construir, né? E aceitar e se submeter à verdade de Deus, né? Como, né, o caso de Paulo, a pastora citou, Paulo pediu algo, mas o que Deus queria não era aquilo que ele queria. E ele aceitou o que Deus tinha para ele, não é verdade? Mas andar na mentira, andar no engano, andar nos nossos valores, vai nos afastar de Deus. Porque Paulo, você imagina se Paulo se revoltasse, não aceitasse o que Deus falou, né? Ou não entendesse como sendo de Deus a resposta, né? De que a minha graça te basta. Ah, isso é coisa do meu coração, já se viu? Não, eu tenho a vitória em Deus. E insistisse em alguma coisa nesse aspecto, que o que ia virar, né? Mas ele se submeteu, ele entendeu. Então, nós precisamos entender, o cristão hoje precisa entender. Poxa, para eu não entristecer esse espírito que é Deus vivendo em mim, dentro de mim, eu tenho que me submeter à vontade dele. Tenho que deixar que aconteça da forma que ele quer. Tenho que perceber. Você vê, pastor, a falta de conhecimento da palavra, a falta de ler a palavra, a falta de ouvir a palavra, também faz com que essas mentiras continuem dentro de nós como sendo verdades. Entende? Porque eu não conheço a verdade de Deus. E quando você começa a conhecer a verdade de Deus, você deixa essa falsa verdade de lado. Você abandona. Porque você entendeu que agora eu tenho que viver desse jeito. Agora o meu proceder é esse. Não mintais uns aos outros. Continua mentindo. Não prostituir. Está prostituindo. Não adulterar. Continua adulterando. Por quê? Porque não conhece a verdade. Ou não conhece, ou não deixa com que ela entre. Né? Já ouviu, mas fico baseando minha vida ainda na mentira e no engano que eu sempre vivi. Né? Não deixa o espírito desconstruir os valores errados que eu tinha. E continuo vivendo na minha mentira, no meu erro, no meu engano. Né? E aí eu entristeço o espírito. E à medida que você entristece o espírito, ele vai se afastando de você. E quanto mais ele se afasta de você, mais frio você vai ficando, mais as mentiras vão permanecendo no seu coração, porque menos ele vai falar com você, menos ele vai mover-se ao seu favor, né? E a mentira e o engano vai entrando na nossa vida, né? Então, essa é a verdade, né, pastora? O andar com Deus, como a própria palavra diz, é, andar na verdade, na sinceridade, é o sim, sim, não, não, acabou. Eu sou de Deus, eu não sou, e pronto. Não adianta. Nós vamos enganar quem? A nós mesmos. Não adianta eu viver uma mentira de tentar passar para os irmãos, passar para as pessoas que eu sou o que eu não sou. Né? Se eu não sou mesmo, e Deus sabe. Pronto. Então, fica aí para o coração de quem está nos ouvindo e daqueles que ouvirão, né? A sua live, vão assistir a nossa live aí. Fica aí o coração deles. Vamos andar, na verdade, vamos andar em Cristo, não vamos entristecer, magoar o Espírito Santo de Deus, não vamos andar em dissolução, não vamos quebrar a nossa aliança com Deus, irmãos. E não tem outra forma de não quebrar a aliança com Deus, não sendo andando na verdade, alegrando o coração de Deus, fazendo aquilo que Deus quer, despojando do velho homem, jogando fora todos os valores que despojar o velho homem, isso, todos os valores antigos, todos os conceitos antigos, jogar fora, desconstruir, como a pastora disse, e deixar Deus construir a realidade, a verdade. Né? Jesus disse que aquele que é da verdade ouve a sua voz. Né? Então, é ouvir a voz dele. Porque o mundo está cheio de vozes. Hoje em dia, mais do que nunca, com a rede social, são vozes para todo lado, dizendo que você pode, você deve, você tem que fazer, tudo é livre, tudo é para você. Essa festa maldita que a gente viveu aí, abrindo, assim, escancarando, dizendo, não, você é livre, olha, isso aqui é a vida, isso é a verdade da vida. Então, não. Então, nós temos uma verdade, e a nossa verdade é Deus, a verdade do Senhor para a nossa vida. Amém, pastor? Amém. E só, né, lembrando aí o pessoal que está assistindo a live, né? O Espírito Santo é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele pode ser entristecido, desprezado, desonrado, né? E entristecer
entristecer o Espírito Santo, você está fechando as portas para ouvir o que ele tem a dizer para você. Porque se ele não te convencer do pecado, não tem quem te convença. Então, é uma coisa muito pesada, muito sério isso tudo que a gente está falando. Né? Se você entrou aí por esse caminho e você, de alguma maneira, Deus falou ao seu coração aqui, dentro do que a gente está tratando, do assunto que a gente tratou, ainda tem tempo, se arrependa. Fale com o Espírito Santo, peça perdão, se arrependa, né? Se humilha diante dele, peça para ele falar com você, te mostrar textos bíblicos que te apontem para um caminho correto, um caminho que agrada a Deus, que honra o Senhor Jesus e alinha a tua vida, porque nós ainda temos tempo, né? A palavra do Senhor diz, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E ele ainda está aqui, o Espírito Santo ainda está sobre a igreja. Então, né, ainda tem chance de você se arrepender, pedir perdão e voltar para o caminho. Né? Não fecha as portas, porque eu entendo assim que a gente pode entristecer o Espírito Santo e chegar num ponto em que ele realmente não está mais na nossa vida. E a gente continuar com a nossa prática religiosa. Vai na igreja, do jeito que entrou, sai, não recebe nada, não tem nenhuma experiência com Deus, não ouve Deus falar, não entende mais a palavra, fica vivendo de palavras que foram reveladas no passado para você, pelo Espírito Santo. Não tem uma renovação diária de vida, porque o Espírito Santo é o próprio Deus dentro de nós. E ele traz essa renovação. A gente pode estar triste, cabisbaixo, abatido, mas a gente não está destruído. O Espírito Santo está dentro de nós, falando, estou com você. Há uma saída, há um escape. Busca mais, pede mais. Peça para tal pessoa orar por você. Não é? O Espírito Santo está sempre ministrando ao nosso coração. Mas às vezes a gente ofende tanto, entristece tanto. É igual as pessoas. Às vezes você ofende tanto, entristece tanto, você não quer mais estar com aquela pessoa. A pessoa se afasta de você. O Espírito Santo, ele tem sentimentos, né? Ele tem vontades. E aí, se a gente é tão resistente à voz dele, ele não vai falar mais, ele não vai continuar mais. Aí vai chegar naquele... ele vai sair da sua vida. E isso é muito sério, né, pastor? Porque como é que alguém vai sobreviver na fé sem Espírito Santo, gente? E você vê que coisa, né? Jesus enviou, disse, olha, vocês vão ficar sós, eu vou enviar o Espírito. Ele envia, aí a gente é mal educado, a gente o trata de qualquer forma, desrespeita essa pessoa, fere a pessoa do Espírito Santo. Imagina como Deus se pensa, Deus nos vê como Cristo nos vê, né? Pastor, olha, quando a gente fala da história de Noé, o Senhor falou o quê? Até quando o meu espírito vai guerrear com o homem? Chegou uma hora que não teve jeito. Tem limite, né, pastor? Então, é para se refletir. E olha, eu tinha até anotado aqui algumas coisas, que é para a pessoa pensar, sabe, nessa questão de não entristecer o Espírito Santo e tomar muito cuidado, né, com os valores, os princípios que eu tenho como verdade, que são mentiras. Porque, querido, eu até tinha anotado, até nem esqueci de citar, mas olha, que roupa eu uso, que tipo de roupa, como eu me visto, como eu me comporto no meio das pessoas, qual é o meu palavreado, tudo isso aqui, querido, o ambiente que eu frequento, tudo isso está dentro desses valores, né, pastor? Que entristece o Espírito Santo. Porque às vezes eu estou achando que é bom, que é uma verdade, que o mundo fala, não, pode, eu não tenho problema nenhum. E às vezes, muitas vezes, não é para ser, não é o meu lugar, não é o ambiente para eu estar, não é o palavreado que eu tenho que ter, não é o tipo de roupa que eu devo usar. Então, tudo isso está dentro disso que a gente tem falado. É uma construção antiga do velho homem que precisa ser desfeito e nasceu o novo homem que Jesus fala para Nicodemos. Né? Amém. Pastor, obrigada, né, por estar aqui comigo nessa live. Foi uma bênção, o assunto foi tão profundo. Nós podíamos falar muito tempo, muitas horas aqui, porque a gente acabou entrando por um caminho tão profundo, né, pastor? Para a gente poder refletir, né, nesse assunto, porque
A chance é hoje, o momento é agora. A gente não sabe daqui um minuto que vai ser a nossa vida, não é? A gente está aqui agora, então Deus enviou, guiou essa live da maneira que foi, é porque Ele sabe que essa é a nossa necessidade, Ele sabe que é isso que a gente precisava ouvir nesta manhã. Mas, pastor, eu quero só dar meu recadinho, gostaria que o senhor orasse por nós, né? Quero aí pedir para Sim. os meus irmãos não esquecerem de curtir a live quando eu postar aqui no Instagram, comentar, compartilhar com outras pessoas. E também vai lá no meu canal, né? Vai lá, se inscreve no meu canal no YouTube, chama Chave Mestra. Assim que eu gravo a live aqui, depois eu já passo lá para o YouTube, fica lá disponível para quem quiser assistir, compartilhar, curte lá também, comenta, né? A plataforma só entende que o material é bom quando vocês comentam, quando vocês curtem e compartilham. E aqui, enquanto a gente está na live, você pode enviar para alguém aí no aviãozinho. Você envia, se a pessoa está. Se ela pode, ela assiste na hora, senão ela assiste depois. Isso aí ajuda também a plataforma, tá bom? Pastor, ore por nós, né? Nos abençoe, porque foi um Amém. tempo muito bom, muito precioso. Muito obrigada, viu, pastor, por ter aceitado o meu convite. É sempre bom falar com o pastor. Sempre tem sido muito profundo as lives que a gente tem feito juntos. Glória a Deus. Amém. Vamos orar então, né, pastora? Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela manhã, pelo privilégio, Senhor, que eu tive de participar dessa live hoje. Elas têm sido muito edificantes, Senhor, estas lives. Tem sido um trabalho feito com amor e tem sido edificante para a nossa vida. Abençoa meus irmãos, cada um que assistiu, aqueles que assistirão, que possam de alguma forma serem tocadas, serem edificadas pelo Teu Espírito Santo, possam rever valores, rever conceitos, rever verdades que talvez ainda tragam dentro de si, mas que não são a Tua verdade. Muito obrigado, Pai, abençoa a pastora Rita, sua casa, sua família, e a família de cada irmão, cada um que nos assiste. Que nós possamos caminhar na verdade da Tua palavra dia após dia, Pai. Nós somos gratos. Eu te agradeço por essa oportunidade e esse tempo. Peço que o Senhor venha gerar no nosso coração, no coração de cada um que nos assiste, arrependimento, Pai, por muitas vezes termos procedido, agido, tomado decisões, por valores pessoais que não refletem muitas vezes a verdade, Pai. O Senhor tem a verdade. Queremos aprender a Tua palavra e caminhar nessa verdade em temor do Senhor. Fica conosco, Pai. Eu oro com os meus irmãos, eu te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, pastor. Muito obrigada. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, né, sua família, né, que eu amo tanto. E foi uma bênção, pastor. Muito obrigada, viu? Gente, Fica com Deus. Hein? Deus abençoe. Bom dia para vocês. Hoje nós temos culto lá na Hamas, 20 horas, nosso culto de oração. Tem uma palavra para o nosso coração e depois um tempo de oração. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, gente. Bom dia, Claudinha. Paz do Senhor. Paz, Bispa Cláudia. Paz, Thalita. Deus abençoe, gente. Bom dia. Amém.